Estamos gratos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede nessa noite. Salmo 128, irmãos, aproveitando que os amados estão em pé, vamos ler a palavra de Deus nesta noite maravilhosa. Diz assim, querida igreja: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Podeis assentar, irmãos queridos, aleluia. Meus amados, me parece esse texto sagrado, tão conhecido de todos nós, Salmo 128, maravilhoso, a gente de vez em quando vê ele aí, ou parte dele, né? Nos lugares mais interessantes, mostrando que é um salmo bastante conhecido por todos nós, que é eu diria assim, um retrato, um modelo de família de Deus, que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. Portanto, ela foge muito, esse modelo aqui foge muito à regra lá de fora, aquilo que se verifica lá fora. Então, se você for comparar uma coisa com outra, você vai dizer, nada a ver. Pois é, nada a ver mesmo, porque as coisas de Deus, elas são diferentes. Amém, meus amados? E é uma espécie assim, antes de eu entrar nesse Salmo 128, que eu não vou demorar, de uma resposta ao Salmo 127. Porque ele já começa, olha a regra maravilhosa, a ordem dos fatores aqui, que é temer a Deus e trabalhar. Temor e trabalho. Diga assim, temor e trabalho. Porque o Salmo 127 fala de um homem também, muito trabalhador, que nem dorme de tanto que trabalha. Vocês lembram dele? Alguém que na formação da família faz tudo o que pode de si mesmo, mas não tem uma vida na presença de Deus. Então, o resultado é pífio, o resultado é sofrimento, o resultado é luta, é murro em ponta de faca. Vamos ver. Os irmãos conhecem, mas a gente vai refrescar a memória da querida igreja. Diz aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então não vai ter resultado. É mero esforço humano. É alguém trabalhando muito, lutando, querendo do seu jeito, mas se não entrega para Deus. Eis aqui, irmãos amados, o motivo de estarmos hoje orando pela nossa casa, pela nossa família, porque nós queremos ver Deus agindo no meio dela. De repente, até hoje, você lutou bastante, fez o que pôde, arrumou estratégias não sei de quem, leu não sei que livro, e etc. e tal, e não resolveu, não adiantou. A família está se esfacelando, a família está sendo destruída, pois hoje Deus nos apresenta um vivo caminho para a vitória da nossa casa. Vocês recebem isso, irmãos? Então, em vão trabalha quem a edifica, se Deus não estiver no negócio. Se o Senhor, meus queridos irmãos, não for prioridade, se Ele não reger, não dirigir, meus amados, esta família. Por isso que eu estou falando do povo de Deus, tá certo? Os de fora não vão aceitar isso. Aqui quem manda sou eu e acabou, não é? Os de fora não vão aceitar, não, é o que eu quero, é o que eu penso e pronto. Jesus não apita aqui, a palavra de Deus para mim não serve para nada. Não, mas para aqueles que temem ao Senhor, a vitória vai vir em nome de Jesus. Veja, louvado seja Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estou mostrando a fragilidade, a fraqueza, a nulidade, a inutilidade do empenho humano, do esforço humano, sem a bênção de Deus. Dá para entender, queridos? Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada. Inútil, tem gente que trabalha feito um doido, não é?
feito um maluco. Tem gente que, meus queridos irmãos, diz o texto aqui ainda mais, dizendo que levanta de madrugada e repousa tarde. Come pão de dores, não é? Come pão com sofrimento, com sacrifício. E alguém pode dizer, pastor, mas isso não é louvável? É, mas se Jesus estiver no negócio. Amém, irmão? Isso é bom? Claro que é. Tem que trabalhar mesmo. Aquilo que o pastor prega aqui de dia e de noite, não é? Vamos trabalhar. Você que é novo, lute pela vida. Corre atrás. Busca a realização dos teus sonhos. Quem recebe assim, irmãos? Mas Deus tem que estar na frente. Aleluia. Não vai adiantar nada de outra forma. Não vai resolver nada. Aí vem a pergunta, irmão, de alguém que já me fez quantas vezes. Por que então? Eu temo, eu trabalho, eu luto e a coisa não anda. E o outro do meu lado que não tem temor de Deus, que não quer nada com as coisas de Deus, parece que vai de vento em popa. Aí nós temos que ir para o Salmo de número 73. Aí é uma outra resposta que a Bíblia nos dá, que é para nós não invejarmos o ímpio, meus queridos irmãos. Não tenha inveja do ímpio. O salvo, o temente a Deus, ainda que a provação, que a luta esteja grande, ainda que Deus esteja testando a sua fé, ainda que para você acertar o ponto, está difícil, está complicado, e o outro do lado que não quer nada, só vai. Mas nunca inveje o ímpio. Não vale a pena. Não vale a pena. Ímpio é ímpio. O resultado dele, o final para ele vai ser trágico. Então você precisa centrar, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É focar em Jesus. Lutar, temer, em nenhum momento desistir. Porque lá na frente, Deus vai nos dar vitória. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós entendemos o Salmo 128 como uma resposta para o Salmo 127, meus apreciados irmãos. Isso aqui é muito interessante, não é? Porque você vai entender no versículo 1 da leitura que nós fizemos, que o temor de Deus tem que estar à frente, precisa estar à frente. Louvado seja Deus. O temor de Deus precisa estar à frente. Andar nos caminhos do Senhor e trabalhar no versículo 2. Vocês observam, meus queridos irmãos, a ordem temor e trabalho. Depois, nós vemos isso como uma condicional para Deus nos abençoar. Para Deus abençoar essa família, louvado seja Deus, nos moldes de Deus, no querer de Deus, o desenho de Deus, aleluia, para que seja abençoada e feliz. Aí o resultado começa a aparecer no versículo de número 2, que diz: comerás do trabalho das tuas mãos. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus, bênção da prosperidade. Quem deseja a bênção da prosperidade aqui essa noite? Feliz será, bênção da felicidade. Então, prosperidade, felicidade para aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Meus apreciados irmãos, observem, diz o versículo 2, a parte final: e te irá bem. Deus tem compromisso com aqueles que temem a sua gloriosa palavra. Amém, meus amados? Aleluia. A tua mulher será como a videira frutífera. Se você vai observando o texto, você vai entendendo, louvado seja Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus para a família. Então temos um homem temente, um homem que luta, um homem que trabalha, o provedor. Quem entendeu diz amém. E temos aqui agora um homem que, por isso, irmãos, por ter a bênção de Deus, ele luta, ele é feliz, não é? E é bem sucedido. Prosperidade não está ligado, irmãos, a riquezas absurdas. Vocês sabem disso. Às vezes tem pessoa que ganha menos, não ganha tanto, mas é próspero. Quem sabe disso dá glória a Deus.
tem um salário que não é aquela coisa, mas não gasta com remédio, tem saúde, não é verdade? Não tem vício algum dentro de casa. Então, o Senhor guarda ele naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. O Senhor livra ele de acidentes, livra do ladrão, livra da bala perdida, livra do prejuízo, livra da tragédia. Quem já foi testemunha de livramentos de Deus na sua vida, na sua casa? Isso, Deus opera, Deus vai nos guardando. Não é aquele salário absurdo, mas é uma vida regrada, é uma vida abençoada, é uma vida debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Aí fica doente, domingo à noite vem aqui na Pentecostal, Deus revela para o pastor e Jesus cura. Vocês já foram curados? Quem já foi curado por Jesus aí? Está vendo? Quantos irmãos já pouparam, né? Sem gastar com remédio, sem gastar com internação, sem gastar com tratamento? A mão de Deus, a boa mão do Senhor, a promessa do Senhor se cumprindo. Então veja esse homem, esse provedor abençoado, irmão. E Deus vai levantar aqui homens e mulheres abençoados, em nome de Jesus. Hoje essa configuração às vezes está um pouco alterada. A gente vê hoje uma situação diferenciada, que as mulheres trabalham bastante, trabalham muito também, trabalham às vezes mais que nós, trabalham fora e trabalham em casa. E Deus vai prosperar a mão de vocês, minhas irmãs. Deus vai abençoar a mão desta igreja. É promessa dele, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Vai ser próspero, vai ser abençoado. Quem crê, dá glória a Deus. A mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Então Deus toma mais uma vez a figura do homem e a figura da mulher. A figura do homem e a figura da mulher. Eu falei para vocês que isso aqui é para quem teme a Deus. Não é? Para as pessoas lá fora eles vão dizer, não, mas o que tem a ver? Não é o Tião com o Manelão. Não é? É a fulana com a outra fulana. Não. Aqui, o que o Senhor descreve na sua palavra é macho e fêmea. É homem e mulher. Amém, irmão? A coisa mudou porque os homens estão dando lugar aí à devassidão, como diz Romanos capítulo 1, se entregando ou entregando-se a toda sorte de perversidade, deixando o uso natural e vivendo inflamados, diz Paulo, a igreja romana, a igreja lá de Roma, diz Paulo dizendo que eles foram por Deus abandonados. É uma turma que está abandonada por Deus, irmão. Então, é cada dia pior, não vai pensar que vai melhorar. Vai pensar que a coisa vai tomar outro rumo, que o negócio vai ser diferente, que não vai. Quem sabe disso diz amém. É nós, igreja, que temos que manter a postura do salve, irmão. Sal da terra e luz do mundo e sal da terra. É nós que fazemos a diferença. Esse mundo não entrou em estado de putrefação, porque a igreja do Deus vivo está aqui. A podridão é grande, irmãos. O mau cheiro é insuportável, mas o bom perfume de Cristo tem sido exalado pela igreja. A família de Deus é essa aqui. A turma não vai gostar, vai ter gente que vai ficar bravo com o pastor, com a igreja, mas vocês pensam que vocês são radicais, vocês são retrógrados. Não, somos bíblicos. É o que a Bíblia está falando e pronto. E ponto. E acabou, não tem para ninguém. Amém, meus amados? E quanto ao amor, pastor, pelo perdido, aí é outros 500. Aí é outros 1000. Não é? Amar, nós vamos amar. Aliás, é como nos ensina a Bíblia, o amor de Deus é incondicional. Essa gente peca, essa gente apronta, essa gente está cada dia pior e Deus continua amando. Quem sabe disso? O amor de Deus é incondicional, meus amados. Ele vai, porque Deus é amor. Deus é amor. Então Ele ama incondicionalmente. Agora, irmãos, o perdão dele não. A salvação não. Aí não é incondicional. Aí depende de arrependimento, depende de mudança de vida. Depende de entrega. Amém, irmão?
Então, o ser amado é uma coisa. Agora, meus queridos irmãos, pactuar, participar dessa imundícia toda, dessa safadeza toda que está por aí, a igreja de Cristo não vai fazer jamais. Amém, meus amados? Porque, louvado seja Deus, a família desenhada por Deus é esta aqui do Salmo 128. A mulher está lá, como videira frutífera, louvado seja Deus, aos lados da tua casa, louvado seja Deus. Esse é o lado, cercando, está ali, no entorno. A casa é um paraíso, né, irmão? A casa é um paraíso, louvado seja Deus. A gente ora para que Deus abençoe os lares, as famílias. O pastor quer até fazer uma campanha em agosto em favor dos casais, em favor das famílias, para o Senhor quebrar o laço do diabo que quer, por força, separar os casais. Separar. Irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, da igreja, que o diabo está lutando para separar vocês, para separar vocês. E está sendo uma guerra travada para manter essa união, para manter o casamento. Há uns quantos aí vivendo de uma aparência terrível. Às vezes está aí, mas só Deus sabe o que acontece lá na casa. Só Deus sabe. Já às vezes estão até separados de cama. Um dormindo na sala, outro no quarto. Irmão, Jesus vai quebrar esse laço. Jesus vai romper esses grilhões. Nós vamos entrar em oração e jejum. Nós vamos para a palavra. Nós vamos quebrantar o nosso coração. E Deus vai pelejar lá. Você vai vencer essa luta, irmã. Você vai vencer essa luta, irmão. Casa, segundo o desenho de Deus para a família, é esse paraíso. Esse lugar que o marido não vê a hora de tocar lá a campainha, lá dizendo que encerrou o expediente, para voltar para casa. Feliz, alegre, abençoado. Para rever a amada. Para tomar um café junto. Para conversar, para pôr o papo em dia. E o diabo não quer isso. Depois vim para a igreja junto. E, às vezes eu fico olhando aqui, mão do altar, eu fico observando casais chegando com filhos, com netos na igreja. Eu olho assim, mas irmão, eu sei que não é da minha cabeça, eu sei que é o Espírito de Deus que testifica isso comigo, dizendo, a maior revolta do demônio, a maior revolta do diabo é ver esses casais chegando assim para a casa de Deus. Para ver as crianças vindo com as mãozinhas dadas para o papai, para a mamãe e entrando por essas portas. Que ira, que revolta que o diabo fica, que pé de guerra ele arruma lá no inferno. Se pensa que isso não tem custo, não tem preço, irmão, Satanás se revolta. Essa inquietação, esta perturbação, estas setas que o inimigo lança no teu relacionamento conjugal, na tua vida marital. Nós precisamos vigiar, irmão. Fique atento, não dá mole para o diabo. Não joga fora o que você tem de mais precioso. Humanamente falando, irmãos, a nossa família é o que temos de mais precioso nesse mundo. Você vai abrir mão dela? Você vai abrir mão, aleluia, desse bem maior que Deus tem te dado? Nunca. Não dê mole para o diabo. Não entrega o ouro para o bandido. Lute pela tua casa. O orgulho, a soberba, a vaidade, sentimentos ruins que vão, não é? Se avolumando no coração da pessoa. E de repente, não amo mais. 30 anos de casado. Ai, eu não... Incompatibilidade. De quê? De gênero. Ué, que negócio é esse? 30 anos, incompatibilidade. Você não vê que isso é uma artimanha de Satanás? A forma como o inimigo luta hoje, irmãos, através da infidelidade conjugal. Não é? Eu volto a dizer, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho como nunca. Mas isso trouxe algumas complicações. Lamentavelmente. A gente sabe de casos aí que acontece lá na empresa, lá no serviço. Famílias da igreja, famílias maravilhosas, que o homem não vigia. Trabalhando lá e, né, na intimidade lá do colega de serviço ou da colega de serviço, acaba se deixando levar pelos sentimentos carnais, malignos. Tem que vigiar, irmão. Vigia pelo teu bem maior, vigia pela tua casa, vigia pela tua família. Cubra essa relação de
oração, de cuidado, de vigilância, para o diabo não passar uma rasteira e destruir o que você tem de melhor. Então o desenho de Deus, irmãos, para essa família é extraordinariamente maravilhoso. Diz que ele é fecunda, irmão, não é? Porque os filhos são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos da fertilidade, da fecundidade, as bênçãos que Deus tem para casa, para a família. Deus abre as portas. Tem irmãs aqui que querem ser mães, que ainda não puderam gerar filhos. Jesus vai abrir a tua madre. Jesus pode fazer isso, abençoar você. Ana fala disso, que é Ele quem dá filhos a estéril. Amém, irmão? É coisa maravilhosa a palavra de Deus. Mas daí no versículo de número 4, igreja querida, no versículo de número 4, nós temos aqui, aleluia, Jesus, de novo a condicional. Parece que o salmista aqui ele faz questão de lembrar, está tudo bem, é isso, é promessa e tal, mas versículo 4 ele repete: eis que assim será abençoado o homem que o quê? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teu filho, mais uma benção, os filhos de teus filhos, falando de longevidade. Longevidade. Deus vai abençoar, Deus vai te dar anos abençoados. Amém, irmão? Deus vai te dar anos de vitórias. Lá na frente você olhar para trás assim e dizer: tudo valeu a pena. Eu assisti esses dias, a família gravou e postou no YouTube, aquele casal aqui de Campo Largo, completando 75 anos de casados. Vocês assistiram? 75 anos de casados. Eu estou falando, portanto, de duas pessoas centenárias. Ela já beirando lá os seus 95 e ele, louvado seja Deus, já com quase 100. Coisa mais linda, mas ainda bem lúcidos, cabecinha boa. Obviamente, fraquinho já, fragilizado pelos anos, mas com a mente boa. Aí perguntaram para o velhinho, é emocionante, né, irmão? É emocionante, a gente chora. E se o senhor voltasse à sua juventude? Ele, na hora, não valeria a pena se eu não conhecesse a Rosinha. Aleluia, mesma coisa eu fiz. Falei, lindo, que coisa bonita. Declarando-se para a velhinha, meus queridos, não é? Se declarando para a velhinha, depois de 75 anos, caminhando juntos. Eu nem sei mais como é que é tataraneto. Depois de tataraneto veio o quê? Eles devem ter isso aí. Né? Depois do tataraneto. É uma coisa impressionante. E se declarando um ao outro. E Deus pode, meus amados irmãos, fazer isso? Pode ou não pode? O diabo não quer. Eu fico bobo de ver a luta de Satanás contra a vida dos casais. Você sabe por quê? Os irmãos já entenderam o motivo ou não? Para enfraquecer a igreja de Cristo. Meus queridos irmãos, exatamente com essa situação de hoje, que essa sociedade vive, trazer mistura e degenerar a semente. Não ser mais uma semente pura. Aí os casais não dão certo, um casa aqui, outro casa. O que tem acontecido, irmãos, é uma coisa horrorosa. Triste de se ver. Um caso em Minas Gerais, há poucos dias, que nos deixou... Eu vou contar isso aqui para você saber a que ponto Satanás chega para destruir a igreja. E lá em Minas Gerais aconteceu, num determinado lugar lá, uma igreja em que os casais foram trocados. O evangelista gostou da mulher do presbítero e vice-versa. Vice-versa. E combinaram com a bênção do pastor de trocar de mulher. Eu estou falando no meio chamado evangélico. Vocês podem calcular a fúria, a gana do diabo contra a família? Ô irmão, cuida do que você tem de melhor, cuida. Às vezes um orgulho bobo, uma vaidade besta, às vezes um sentimento mesquinho, nojento, uma coisa tão insignificante, você fica nutrindo no coração e lá se vai o teu melhor.
Não faça isso. Não dê lugar para o diabo. Eu lembro de um casamento que eu fui, o pastor pediu para o noivo, deu aliança para o noivo antes de consagrar, falou assim: escuta, só que antes de consagrar eu quero que você procure aí a emenda, porque toda aliança tem uma emenda, quem sabe disso? O Uri era soldado, ele tem a emendazinha. E daí o pastor falou assim para ele: procura aí a emenda. E daí dele o noivo procurar a emenda, ele achou sério aquilo, ele achou que era uma coisa real. E o pastor, ele procurando, o noivo procurando a emenda, e ficou lá uns 5 minutos procurando a emenda, o pastor falando, de repente o pastor parou e falou assim: você achou a emenda? Ele disse: não, pastor, não achei a emenda, o senhor desculpe, mas eu não achei a emenda. Ele falou assim: assim deve ser o casamento de vocês. Alguém vai procurar o ponto frágil, o ponto nevrálgico, a emenda, a solda, ali, que o diabo vai querer agir, e você vai, com muita sabedoria, manter guardada, escondida, onde fica a parte frágil do relacionamento. Vocês recebem isso, irmãos? Proteja a área vulnerável. Proteja. Eu fico olhando às vezes as pessoas, elas não têm esse cuidado mais, não é? Não tem esse cuidado mais. E sai falando coisas, contando coisas do relacionamento, do casamento, como se isso fosse resolver. Não vai resolver, meus amados. Vamos para a oração. Se você pode confiar em homens e mulheres fiéis, tementes a Deus, que vão te ajudar em oração, amém. Mas não sai aí contando para os 4 ventos, contando para todo mundo, falando, chega no serviço lá na empresa e começa a falar da situação em casa. Não faça isso. Proteja a sua relação conjugal. Irmão, a mesma coisa. Não chega no trabalho e fica contando: é meu colegão, meu amigão aqui, ó, bobo. Não conta não, não fala não. Bico de siri, fica quietinho, coloca na presença de Deus, vai para a igreja, busca o Senhor. Alguém que vai orar e Deus vai te dar vitória. Por que o senhor fala assim, pastor? Eu tenho meus motivos, né? Eu já vi aqui no nosso meio. Crente abençoado, sabe, crente até a sombra. Crente. Mas chega na hora da luta, não consegue vigiar. Aí chega lá no serviço, não é? Chega lá no serviço e vai revelar os seus segredos. Aí chega o encarregado do turno: fulana, você sabe que aqui você tem um amigo, você tem aqui uma pessoa que quer ver o teu bem. Eu estou percebendo que você está vivendo um momento difícil. Eu já vi isso. Você não era assim, você está triste, você está acabrunhada, você está assim para baixo. Eu quero te ajudar. Ajudar? Quando ele falou assim, a mulher estava naquele estado, desabou. Pronto, o bicho entrou. Mas foi, quando ele viu ela desabar, ele falou: é minha, está no papo. Aí contou para ele: eu estou vivendo assim. Filha, vem cá, eu vou te ajudar. Dali saíram para o motel. Essa foi a ajuda que aquele desgraçado deu para ela. Essa foi a mão que aquele miserável, aquele filho do demônio deu para ela. E agora, para contar, o que já estava difícil com o marido, e agora? O que já não estava caminhando, como fazer agora? Só Deus na causa. Bem, eu não vou prolongar, mas eu quero dizer para os queridos irmãos que nós precisamos, você precisa, em nome de Jesus, você precisa cuidar do teu casamento. É uma coisa que ninguém vai fazer por você, ninguém pode fazer por você. Então, onde houver necessidade do perdão, baixa a bola. Será que dá para baixar a bola? Será que dá para falar menos? Será que dá para parar de gritar? Será que dá para parar de argumentar? Será que dá, meus queridos irmãos, para não se justificar mais? Ficar quieto.
Na adversidade, como o pastor sempre explica aqui, a mulher está alterada, baixa a bola. Se for falar mais alto que ela, vai dar confusão. E vice-versa, você vê o marido meio assim, vigia, fica na tua. O momento vai chegar de poder dialogar, de poder conversar, de poder colocar os pingos nos is, aquilo que precisa ser feito direitinho. Vocês recebem isso, irmão? Vocês estão muito calados e eu estou com medo. Aleluia. Cuida do relacionamento conjugal, irmão. A palavra de Deus nessa noite é simples, é curta, é reta, é direta. Cuida, porque esse é o desenho de Deus, essa é a vontade de Deus. Por que, pastor, que não se cumpre então na minha vida? Vai lá, vai para a palavra. Vai lá para Efésios capítulo 5. Vai para Mateus 19. Vai para louvado seja o nome do Senhor, onde mais Paulo nos ensina a respeito disso. Você vai aprender, nós vamos aprender a melhorar esta situação. Amém, irmão? E enquanto houver fôlego em nós, enquanto houver vida, nós vamos procurar melhorar. Amém, irmão? Vamos procurar melhorar. Vamos lá em casa para 37 anos esse ano de casamento, pela graça de Deus. E eu sei que nunca fui aquela belezura, aquele marido de ouro, que a minha mulher pudesse dizer assim, puxa vida, é o melhor homem do mundo. Esses dias eu perguntei para ele, daí filha, como é que eu estou? Ela falou assim, melhorando. Glória a Deus. E Deus sabe como eu estou lutando, para melhorar mesmo. Louvado seja. Porque ouvir uma coisa, irmão, é uma coisa, falar uma coisa, mas pôr em prática que é a dureza. E imagina, irmão, eu quero ficar velho com ela. Já pensou nós dois dentro de casa bicudo, aqueles dois velhinhos azedo, que nem se cumprimenta? Ah, não, Deus me livre e guarde. Aí não, me leva, Jesus. Como diz a Isabel, prepara e leva, Jesus. Não é não? Quero ter paz. Puxa vida, fomos tão felizes na juventude. Deus tem nos dado sustentação até aqui para ficarmos velhos. E um olhando para o outro assim, sai para lá, seu isso. Não, de jeito nenhum. Eu quero fazer que nem o velhinho de Campo Largo. Se alguém me perguntar, dizia assim, não, eu voltaria. Mas para valer a pena, eu tinha que encontrar a minha Maria. Amém? Deus abençoe os meus amados. Baixa a guarda, irmãs. O segredo, às vezes, está uma coisa tão simples. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Louvado seja Deus. Que o Senhor vai dar vitória. Menos crítica e mais elogio. Mais elogio. Vou contar só essa e já vou receber o pastor que vai orar por nós nessa noite. Louvado seja Deus. Mas eu fui jantar na casa de uns irmãos um tempo desse atrás. E, de fato, a comida da irmã muito gostosa, muito boa, muito saborosa. E eu falei da carne. Eu falei, irmã, mas que tempero que a senhora tem, que mão abençoada. E o marido do meu lado assim, sabe aquele tipo truculento, troglodita? Aquele tipo, realmente, o boi era bom. Você sabe por que ele falou isso? Não. Para não elogiar a mão da mulher, perdeu a maior oportunidade do mundo. Eu estava ali para dar todo o apoio, né? Mas o bicho é tão ignorante que ele achou que se falasse que de fato a mulher cozinhava bem, podia levantar ela, podia deixar ela muito nas alturas. Ô irmão, é tudo que uma esposa gostaria de ouvir. É um elogio do marido, não é? E tem aí uns trabucão que só Deus para ter misericórdia. Não consegue entender isso. Mesma coisa as mulheres. Nunca, irmão, não faça a loucura que eu ouvi um dia a mulher falando para o marido, vizinho nosso. Dizendo, viu a casa do fulano? Fulano deixa tudo em ordem. E aqui em casa essa... E eu fiquei escutando, falei, que mulher doida falar uma coisa dessa. Elogiando o vizinho e diminuindo o marido. Isso é uma loucura, isso é uma barbaridade. Não faça isso nunca. Amém? Vocês já viram aquelas brincadeiras no YouTube? A mulher dizendo assim, está aqui, ó. É gordo, é feio, é careca, mas é meu marido, eu amo o meu marido. É lógico que é brincadeira, mas eu quero dizer para os queridos irmãos que a toada tem que ser mais ou menos essa.
A toada precisa ser por esta linha. Quem entende dá glória a Deus. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, não expõe. Amém, irmão? Quem ama, não expõe. Eu sei que eu tenho 1000 defeitos. Mas pergunta para Maria se você vai ouvir da boca dela algum defeito meu. E isso desde que nós começamos nossa carreira. Há quase 40 anos. Amém? E eu tenho um monte de defeito. Louvado seja. Então, louvado seja Deus. Quem ama, não expõe, protege, cuida, zela. Amém, meus amados? E Deus, assim, no controle de tudo, vai nos dando a vitória.